dias do Ministério Infantil, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, mais um dia de devocional, nosso devocional da semana, como um grupo, como irmãos em Cristo. Eu peço desculpa para os irmãos, porque alguns me avisaram que os vídeos estão ficando com o áudio um pouquinho baixo. Infelizmente, eu tenho a voz um pouco baixa, um pouco rouca, então eu já falo um pouco baixo, minha voz já é baixa, mas eu percebi também que por conta do celular, a posição que ele é gravado, ele fica para baixo, e onde é a saída e a entrada de áudio dele é embaixo, então ele fica um pouco sufocado. Apesar de eu estar de fone de ouvido, mesmo assim ainda está ficando baixo para vocês. Eu já comprei um microfone que é embutido no celular e no fone de ouvido, e aí ele fica um pouco mais alto, mas ainda não chegou. Então eu espero que chegue até a próxima semana, então para a próxima semana isso vai estar resolvido, então eu só peço que vocês tenham paciência em mais esse vídeo com o áudio um pouco mais baixo, tá bom? No próximo, se Deus quiser, vai chegar o microfone e aí a gente vai ter um pouco mais de qualidade no som, assim eu espero, né? Também, porque é um teste, eu comprei sem conhecer, mas acho que vai dar tudo certo, que vai melhorar. E em nome de Jesus, a gente vai continuar os vídeos com uma qualidade boa. Amém? Então, hoje, domingo, mais um dia de devocional. E a palavra que nós vamos estudar hoje é celebração. Isso mesmo. Uma palavra que muitas vezes não é muito levada em consideração para a gente em todos os seus aspectos. Vitória não tem tamanho, é sempre vitória. E ponto final. Devemos celebrar cada uma delas. Muitas vezes a gente se apega tanto, mas tanto, a grandes celebrações, a grandes conquistas, que a gente se esquece de celebrar todas as vitórias. A gente esquece que coisas pequenininhas, que às vezes a gente no dia a dia passa despercebido, a gente não comemora, a gente não celebra, a gente não agradece. Então hoje eu quero colocar a gente a pensar, a refletir sobre celebração e sobre as pequenas vitórias que a gente não tem comemorado, que a gente não tem agradecido, que a gente não tem celebrado. Como está dito aqui, vitória não tem tamanho, é sempre vitória e ponto final. Devemos celebrar cada uma delas, não importa o seu tamanho. Comemore de verdade cada conquista, por mais simples que ela possa parecer. Não importa qual é ela, mas nós devemos comemorar. Nós somos muito falhos em comemorar pequenas conquistas, nossas e também de outras pessoas. Nós não damos o devido valor à comemoração de pequenas conquistas, mas quando são grandes conquistas, aí nós celebramos. E aí é que nós erramos, porque nós precisamos celebrar cada conquista, seja ela pequenininha, seja ela grande, porque às vezes o que é grande pra gente é pequeno para outra pessoa, e o que é pequeno pra gente é gigante para outra pessoa. Então comemore todas as conquistas, tudo que você tem, porque você hoje pode não dar importância para determinada coisa que uma outra pessoa está celebrando e comemorando por ter conseguido e por ter alcançado. Então, comemore de verdade cada conquista, por mais simples que ela possa parecer. Casamentos, nascimentos, aniversários e outras datas festivas já fazem parte do nosso calendário. Então, é mais fácil de celebrarmos e mesmo assim, às vezes não comemoramos. Essas datas de aniversário, casamento, nascimento de um neném, quando você descobre que alguém está grávida, quando você descobre que alguém entrou na faculdade, talvez você comemora, talvez você festeje, você acha que está tudo muito bem. Mas mesmo assim,
essas conquistas, às vezes, você não comemora com tanta ênfase, com tanta alegria como deveria ser comemorada. Mesmo estando em calendário, a gente já sabendo, por exemplo, que aniversário vem todos os anos, nós temos a mania de não comemorar alguns deles. E eu não digo nosso, não. Eu sei que tem pessoas que não gostam de festa, pessoas que não gostam de comemorar o aniversário, mas existem várias formas de comemoração e às vezes a gente não percebe. A gratidão por mais um ano de vida, independente se você gosta de festa ou não, é uma coisa que deve acontecer. E a celebração pela sua vida, embora você goste de festa ou não, é algo que deve acontecer, porque é uma bênção que Deus deu para cada um de nós. Então comemore, celebre, independente se você gosta de grandes festas ou não, isso não vem ao caso. Não deixe de celebrar cada conquista, cada aniversário. E aí, às vezes, a gente tem alguém que a gente está um pouquinho chateado, e aí ele fez aniversário esse ano, próximo do momento em que nós estamos chateados com as pessoas, e aí a gente não comemora. A gente, às vezes, manda uma mensagem meio por obrigação para a pessoa, não dá tanta importância, ou então a gente nem manda e fala, não vou mandar, tô chateada com ela, não quero nem saber. E aí nós esquecemos que a nossa vida é tão curta, o nosso tempo é tão pequeno aqui na Terra, e Deus pode nos levar o momento em que Ele quiser. E aí muitas vezes, quando a gente acha que nós teremos uma próxima oportunidade para celebrar, para comemorar, a gente esquece que Deus é dono de todo o tempo, Deus é dono de tudo, e Ele pode não nos dar uma próxima oportunidade de comemorar, de celebrar junto com as outras pessoas. Portanto, festeje, comemore, celebre todas as datas importantes para você e para as outras pessoas. Não deixe passar a oportunidade por estar chateado com alguém ou achar que você vai poder fazer depois, porque você nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, tá? Mesmo assim, essas datas que já estão no calendário, às vezes elas não são comemoradas, mas na maioria das suas vezes, vamos combinar que elas são comemoradas. Na maioria das suas vezes, nós comemoramos sim os aniversários, nós comemoramos sim os nascimentos, nós comemoramos sim os casamentos, nós comemoramos sim a entrada da pessoa numa faculdade. Então, às vezes é mais fácil para a gente comemorar. Mas existem algumas comemorações que às vezes nós não percebemos que é uma bênção e que deve ser comemorado. É aquilo que eu disse, datas que são costumeiras e estão na nossa agenda anual, são comemoradas, são celebradas, são agradecidas. Agora, algumas coisas não são. E nós vamos ver agora como. Estar com a saúde em dia. Como é difícil falar sobre isso nesse tempo de pandemia. Mas quantas vezes nós comemoramos e celebramos a nossa saúde, a nossa vida, a nossa vitória sobre a recuperação após uma doença. Quantas vezes você celebrou a sua saúde? Quantas vezes você disse, hoje é dia de comemorar, eu tô feliz, eu tô alegre, eu vou comemorar, eu vou agradecer, eu vou louvar a Deus, pelo simples fato de eu ter saúde. Quantas vezes você fez isso? Talvez agora, nesse momento de pandemia, que nós estamos há mais de um ano, talvez você tenha percebido a importância disso e você tenha comemorado, sim, algumas vezes. Mas e antes da pandemia? Será que você percebia como isso era importante ser comemorado, celebrado, agradecido? Estar com a saúde em dia, seja ela qual for, é uma bênção de Deus e merece sim ser comemorado, ser celebrado, ser agradecido. Estar com a conversa em dia. Pandemia, sem abraços, sem contato físico com as outras pessoas, que difícil.
mas você tem cuidado das pessoas que estão longe de você? Ou será que a pandemia está te transformando numa pessoa que não se importa com as outras pessoas em termos de manter o relacionamento? Porque já que está à distância mesmo, às vezes você fala, deixa do jeito que tá, quando tudo isso acabar eu vou lá e vou dar um abraço na pessoa. E aí você deixa de ligar, você deixa de trocar uma mensagem, porque você acha que quando tudo isso passar, você vai poder ir lá pessoalmente dar um abraço. Só que você não sabe se isso vai demorar para passar, porque já demorou mais, a gente está com isso há mais de um ano. Então, será que tem pessoas que faz um ano que você fala, quando tudo isso passar, eu vou lá, vou conversar, vou dar um abraço? Será que você celebra estar em dia com a conversa dos seus amigos, dos seus familiares? Eu tô vendo nessa pandemia tantas pessoas perdendo entes queridos, perdendo amigos queridos e fazendo grandes postagens nas redes sociais. E uma das coisas que estão nessas postagens é a pessoa falando como eu gostaria de ter tido mais tempo com ele, com ela. Como eu gostaria de ter conversado mais com ele, com ela. Como eu gostaria de ter feito mais coisas com ele ou com ela. Infelizmente, depois que a pessoa partiu, nós não temos mais o que fazer. Acabou. Então não perca a oportunidade. Fique feliz, faça disso uma festa. Minha família é imensa, imensa mesmo, ela é muito grande, minha mãe tem vários irmãos, e acaba que a gente tem muitos tios, muitos primos, muitos sobrinhos, muitos priminhos, muitas pessoas. E aí, às vezes, a gente deixa de lado as pessoas e a gente não conversa tanto com ela como nós gostaríamos. Celebre cada pequena conquista. O WhatsApp, você podia fazer chamada de vídeo com 4 pessoas. Agora ele aumentou, eu não tenho certeza mais quantas são. Se são 8, se dobrou, se são 6, eu não sei. Mas é uma oportunidade para você celebrar, mesmo que seja por vídeo. Eu sei que nós não estamos podendo ficar próximos das pessoas. Nós precisamos nos proteger e proteger as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ali ao nosso redor, proteger o próximo. Mas nós celebramos com o nosso celular. Nessa pandemia aconteceu uma coisa muito legal com a minha família. Nós fizemos várias receitas em família. Todos os sábados nós fazíamos uma receita e nós às vezes fazíamos chamada de vídeo enquanto estávamos preparando para falar, e aí, como que você está fazendo? É assim que fica massa? É assim que está acontecendo? Pequenas coisas, viu, gente? Não estou falando que eram grandes coisas, eram pequenas coisas que a gente fazia com a gente em casa, cada um dava uma sugestão do que poderia fazer, fazíamos com o que tinha em casa, e aí a gente ligava durante esse processo, e a gente trocava fotos do que a gente tinha feito, e a gente compartilhava, a gente celebrava. Não deixe a conversa atrasada, converse com as pessoas, se relacione com as pessoas e celebre você poder ter esse contato com as pessoas que você ama. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser que você não esteja mais aqui ou a pessoa não esteja mais aqui. E aí o textão que a gente posta nas redes sociais não faz mais sentido algum, porque a pessoa não vai mais ver. Acabou. As contas em dia, meu Deus, como esse assunto é tão atual para nós, como é difícil no tempo de pandemia, com tantas pessoas desempregadas, manter as contas em dia, pagar tudo aumentou muito durante a pandemia, os alimentos aumentaram muito. Você tem celebrado que a cada conta que você paga, você tem celebrado cada alimento que você compra, você tem celebrado, você tem agradecido, você louva a Deus por isso. Será que você fala, glória a Deus, consegui pagar todas as contas esse mês, glória a Deus, eu consegui comprar o alimento para o meu lar, glória a Deus, eu consegui dar o dízimo ao meu Senhor. Será que você celebra essas conquistas? Porque é isso que eu disse.
As nossas conquistas, as nossas vitórias não são só coisas grandes que os nossos olhos podem ver, mas coisas pequenininhas também, que às vezes passam despercebido, como pagar uma conta, estar com as contas em dia na casa, comprar o nosso alimento diário. Você tem celebrado essa conquista? E outras diversas conquistas você tem celebrado? Será que você tem celebrado quando o seu filho está em casa aprendendo de forma online, ou já esteve, cada cidade, cada estado está numa fase diferente, com uma situação diferente, mas será que você celebrou quando o seu filho conseguiu assistir a aula inteira de forma online? Ou será que você pensou na tua cabeça, ele não fez mais que a obrigação dele? Nós não estudamos de forma online. E seu filho com certeza também não gosta de estudar. A qualidade do estudo online não é a mesma coisa do presencial. Seus filhos precisam da atenção, do contato com a professora. Eles precisam ter este relacionamento com os outros colegas de classe. Então, será que você celebrou pelo seu filho ter passado o ano inteiro passado, de 2020, conseguido ter feito as aulas, estudado, conseguido ter aprendido? Será que você celebrou isso com ele no final? Será que no final do ano você fez um bolinho lá, mesmo que seja um cupcake, um pequenininho, e celebrou por ele ter conseguido, por ter sido tão difícil? Será que seu filho não conseguiu ter esses estudos e chegou no final do ano, você celebrou e disse: filho, foi difícil, você não conseguiu acompanhar da maneira certa, mas você tentou, você se esforçou. E hoje nós vamos celebrar isso. Será que você celebra pequenas conquistas? Será que você celebra e valoriza pequenas vitórias suas e também da sua família, dos seus amigos? Comece a observar e a celebrar pequenas conquistas. E lembre-se, o que é pequeno para você é enorme para as outras pessoas. E elas sentem muita alegria quando elas conseguem. Como eu disse do exemplo das crianças ter conseguido o ano de 2020 inteiro estudar de maneira online, para elas é uma grande conquista. Para você pode ser pequeno e mais que a obrigação, mas não. Celebre. Sabe aquela coisa de celebrar quando a criança dá o primeiro passo? Celebrar quando a criança fala a primeira palavra? Celebre quando a criança chegar em casa feliz porque conseguiu fazer uma atividade que ela não estava conseguindo fazer na escola. Porque, como eu disse, nós temos a tendência de falar é sua obrigação. E nós não celebramos com a criança, não incentivamos. Será que seu marido chega em casa e fala assim: consegui fazer uma coisa difícil que eu não estava conseguindo resolver um problema? Será que você celebra? Será que você fala, então hoje nós vamos comemorar, sentar todos à mesa, agradecer a Deus? Ou será que você fala, que legal, que bom que seu dia foi assim? Mas o meu dia não foi. Meu dia foi cansativo, tive que limpar a casa, tive um monte de problema no trabalho, tive problema com os nossos filhos na escola. O meu dia não foi assim. Você está dando mais importância para você e esquecendo das conquistas, de comemorar as conquistas do outro. Não faça isso. Comemore as conquistas, não seja egoísta, comemore as suas e comemore as outras. Sabe, quando eu digo que nós devemos comemorar cada pequena conquista, é uma coisa que às vezes a gente não percebe. Eu sempre fui muito boa na escola em algumas matérias, como matemática, português e outras matérias em geral, relacionadas à matemática eu era boa, relacionada a português eu também era boa, mas algumas matérias eu não era muito boa, como geografia, história, eu sempre fiz, mas não era tão boa. E tinha uma que eu era péssima, era a minha pior matéria, que era artes. Educação artística na minha época chamava, hoje em dia chama artes. Eu era muito ruim, eu estudava porque eu tinha que passar, sempre tirei notas boas, mas assim, no limite do que eu tinha que passar. Eu não era boa de fazer desenhos, eu não era boa de pintar, eu não era boa em caligrafia, aquelas letras,
não era letra cursiva, eu esqueci como chama as letras que tinha que fazer em artes. Eu nunca fui muito boa, no meu lado artístico. E a minha mãe sempre soube disso, mas eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre estudei, eu sempre passei, porque eu estudava e fazia com sacrifício, com esforço, sabe? Eu tinha que fazer tantas coisas com colagem, tinha que fazer recortes e colar. Eu lembro que a professora dava uns mosaicos com casca de ovo, para mim era tão difícil, mas eu fazia, eu me esforçava e estava tudo bem. Agora, o curioso, eu tô contando tudo isso para vocês, porque o curioso é que agora, na pandemia, eu sou professora do Ministério Infantil, tinha que continuar dando aula para as nossas crianças, e foi através de vídeo. E aí eu tive que começar a fazer alguns recursos, porque eu não tinha tantas coisas em casa, porque como eu não sou muito boa de artes, normalmente eu comprava os recursos ou as outras tias faziam. Então a gente tinha os materiais mais na igreja, as outras tias sempre me ajudavam e faziam os recursos e tudo, a gente deixava lá, e em algumas coisas a gente comprava também, alguns recursos visuais. E aconteceu que na minha casa eu tinha que fazer. E eu não tinha tantos recursos em casa, porque como eu não era boa, eu não tinha, o que a gente tinha estava na igreja. E aos poucos eu tive que obter uma coisinha aqui, obter uma coisinha ali, fazer um esforço e conseguir fazer de alguma forma que as crianças pudessem ser interativas. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre assiste os meus vídeos que eu ministro para as crianças, né? Na escola bíblica dominical. E a minha mãe, eu lembro que um dia eu fiz um desenho, e as crianças até brincam comigo, eu brinco com as crianças com isso, que a tia não é muito boa, a tia tá fazendo aqui um desenho, mas ó, não sou muito boa. Eu até brinco com eles falando, vamos fazer um pouco melhor que a tia não tá se dando muito bem aqui, mas eu faço. Mas eu sei que não fica bom. A gente tem que reconhecer o que a gente é bom e o que a gente não é. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu fiz um desenho para as crianças e eu mostrei para elas na aula online. E eu falei, olha, crianças, o que a tia fez. Não ficou tão bom, que vocês sabem que a tia não é tão boa, mas olha, tá todo colorido, a tia pintou e não sei o que. Mostrei para eles, que era uma parte do recurso da aula, da história que foi daquele dia. E eu lembro que a minha mãe me mandou uma mensagem e falou assim, nossa, ficou tão bonito o seu desenho. Isso é celebrar as pequenas conquistas. A minha mãe, que me acompanhou a vida inteira, ela sabe que eu não sou boa em artes. Mas ela sabe que eu me esforcei para que as crianças tivessem a oportunidade de aprender de uma forma que fosse fácil para elas. Que eu fiz aquilo de amor, de coração para as crianças. E a minha mãe me mandou uma mensagem, com os meus 36 anos, falando que o meu desenho ficou lindo. Vocês podem imaginar isso? Uma pessoa adulta, casada, 36 anos, a mãe mandar uma mensagem falando que o desenho ficou lindo. Isso é celebrar as pequenas conquistas. Minha mãe sabe como foi difícil para mim fazer aquele desenho. Pintar e tudo mais que eu fiz. Ela sabe. Isso é valorizar as pequenas conquistas. Porque o que para você é simples e pequeno, para as outras pessoas é gigante. Não deixe passar despercebido pequenas conquistas das pessoas. Seja você a pessoa que vai se alegrar. Seja você a pessoa que vai mandar um áudio falando que lindo que ficou. Seja você a pessoa a celebrar, comemorar e agradecer ao nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz em Salmo 101, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebre a sua vida, celebre as suas conquistas, celebre as conquistas dos seus
familiares, dos seus amigos, das pessoas que estão à sua volta, dos seus conhecidos. Celebre, valorize, agradeça a cada pequena conquista sua ou de uma outra pessoa. Não deixe de comemorar porque acha que é besteira. Comemore. Eu fiquei com meu coração muito alegre quando minha mãe mandou a mensagem. Eu dei risada, mas eu fiquei muito alegre, porque eu falei, minha mãe sabe o esforço que eu fiz durante todos os meus anos que eu tive que estudar para passar em artes. Ela sabe, porque sabe que é uma dificuldade minha. E tá tudo bem, porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Algumas pessoas têm determinadas habilidades, as outras pessoas têm outras habilidades. Elas têm dificuldades na escola, sim, algumas coisas, e as outras não. E tá tudo bem, porque cada pessoa nasceu com determinadas habilidades dadas por Deus. A minha não foi artes. Eu tenho certeza disso, e todo mundo que me conhece tem certeza. Eu não sei desenhar nenhuma casinha. Mas eu me esforcei. E eu fiquei muito feliz quando a minha mãe mandou essa mensagem. Eu ri, achei engraçado, mas eu fiquei feliz. Porque ela sabe como é difícil para mim fazer aquilo. E aí teve Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, tudo eu me esforcei para fazer sozinha as coisas. E não ficava perfeito, 100% lindo, mas eu fiz com amor e é isso que importa. E se ficou bonito ou não, eu fiz o melhor. E a palavra do Senhor nos ensina em Salmo 101, que nós acabamos de ler, que nós devemos celebrar. Todos nós devemos celebrar, agradecer ao Senhor. O que você pode celebrar hoje? Qual é o motivo que você tem hoje para celebrar, para agradecer? Às vezes, você está passando por uma situação muito difícil e você não consegue enxergar motivos para celebrar. Então, eu desafio você a colocar um pouquinho a sua cabecinha para pensar, deixar o Espírito Santo de Deus falar com você os motivos de gratidão. E com certeza, se você olhar para a sua vida e ao redor e ver que parece que está tudo caindo na tua cabeça, está dando tudo errado, você sempre vai ter pelo menos um motivo para agradecer, que é a salvação que nós obtemos através do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui na terra, se fez homem para me salvar, para te salvar. Independente do que está acontecendo na sua vida agora, que eu não sei, esse motivo você tem de gratidão. Esse motivo você tem para celebrar. Porque se ao morrer você vai para o céu, morar com Deus, é graças ao sacrifício de Jesus Cristo. E isso deve ser celebrado, e isso deve ser comemorado. Então, qual motivo você tem para celebrar hoje? Se estiver dando tudo errado e você achar que não tem motivo nenhum, lembre de Jesus na cruz. E você terá um motivo, pelo menos, para comemorar. E eu acho que esse motivo que você tem para comemorar, ele deve ser maior que todos os seus problemas. Porque aqui na Terra nós vamos viver quantos anos? 70, 80, 90, 100? Não sei. Mas com Deus eu vou viver eternamente, graças ao meu Senhor Jesus Cristo. E isso é motivo de gratidão. E isso é motivo de celebração. Então, qual motivo você tem para comemorar hoje? O desafio da semana é você pensar em algo que mereça celebração. Algo que você ainda não comemorou. Pequenas conquistas. Algo pequeno, algo simples. E faça disso uma grande celebração. Junte a família de casa, não pode ficar juntando pessoas muito de fora, né? A gente sabe que estamos numa pandemia. Faça um bolo, faça uma comida especial. O que você puder fazer com o que tem na sua casa.
Se na tua casa, tia, com os ingredientes que eu tenho, eu não consigo fazer um bolo, não. Mas eu tenho um pão aqui, eu consigo fazer um lanche, um pão com manteiga, um café da tarde, não importa o que você tem. Se você só tem o arroz e o feijão, você vai fazer ele com alegria. Mas coloque na mesa, junte a família, as pessoas ali da tua casa, sentem-se, alegrem-se, comemorem, celebrem, agradeça com o que você tem ali para comemorar. Porque só de você ter é um motivo de gratidão, de comemoração e de celebração. Pense na sua vida, pense na vida da sua família. O que é que você ainda não comemorou? Pense nas coisas que você tem perdido a oportunidade. Escolha uma coisa para comemorar. Junte a sua família. Faça desse momento um momento especial. Comemore, celebre, agradeça a Deus. Se alegrem, fiquem felizes. Celebrem. Esse é o desafio. Eu espero que vocês consigam fazer no decorrer dessa semana esse desafio. Eu espero que a sua fé em Deus esteja tão fortalecida que você consiga ver as vitórias. E como eu disse, se parecer que está tudo desabando na tua cabeça, que você não tem vitória nenhuma, eu acho difícil, mas se você achar que não tem nada, lembre-se de Jesus. Se reúna com a sua família, felizes, alegres, e comemorem a salvação que Jesus deu a você e a sua família. Celebrem a vida eterna que vocês terão em breve. Celebrem a volta de Cristo, mesmo ainda não tendo acontecido. Mas nós sabemos que irá acontecer e que está breve. Celebrem a volta de Cristo. Esse é o desafio da semana. Eu espero que vocês façam. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que isso edifique a vida de vocês. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome sempre, ó Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas maravilhas, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela salvação que nós temos através de Jesus Cristo. Deus, que o teu Espírito Santo nos ensine e nos mostre cada uma das conquistas pequenas, grandes, nossas e da nossa família, e que Ele nos mostre e que Ele nos ajude a comemorar, a celebrar, a festejar e a agradecer ao Senhor. Que não sejamos ingratos, mas que possamos comemorar e celebrar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que, seja lá o que estivermos passando, seja bom, seja ruim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor está fazendo para o nosso bem. Nós passaremos e nós conseguiremos ver a vitória através de cada luta e cada provação. Obrigada por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, boas, ruins, porque nós sabemos, ó Pai, que provações permitidas pelo Senhor são bênçãos e crescimento espiritual para nós. Obrigada, Pai, pela vida, pela salvação, por cada pequena conquista. E me perdoe por cada vez que eu não comemorei aquilo que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus, abençoe cada tia e tio do Ministério Infantil, cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, e os ajude a perceber pequenas conquistas e celebrar pequenas vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham uma ótima semana, que vocês sejam edificados por essa palavra e mais ainda quando fizerem o desafio, que vocês vejam o grande amor que Deus tem por nós. Deus os abençoe. Até o próximo domingo.